Olá, meus queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor alcance a cada um, juntamente com esse vídeo, que cada um seja ricamente abençoado e possa sentir a presença de Deus aí onde você está. A reflexão que eu trouxe hoje, nós vamos falar de desertos, um tema difícil, mas que todos nós em algum momento hoje estamos passando por algum tipo de deserto. E eu quero ler com vocês a passagem de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 7, e ver o que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Terra de trigo e cevada, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Amém? Bom, quando a gente fala de deserto, o que vem à nossa mente é lugar seco, sem vida, sem sombra, sem alívio, de temperaturas extremas. E tudo isso é verdade. Mas a Bíblia fala muito de desertos. Primeiro porque essa região, naquela época, eles precisavam passar por muitos desertos, né? Era muito desértica essa região, muito seca. Mas não é só desse tipo de deserto que a Bíblia trata. Ela fala de muitas situações em que envolvem desertos. E deserto, primeira coisa que nós percebemos, é lugar de passagem, não de morada. Ninguém mora no deserto. E o povo de Israel passou por 40 anos no deserto. Andavam praticamente em círculos, porque o tempo de travessia seria muito menor. Mas era um povo em que o Senhor o tempo todo cuidou deles. O tempo todo. Deus mostrava as suas maravilhas àquele povo, mesmo sendo um povo ingrato, um povo que oscilava muito na fé, mas o Senhor em tempo algum os abandonou. Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem diante dos seus olhos. Deus abriu o Rio Jordão. Deus tirou água da rocha. Deus proveu o maná em floquinhos que vinha do céu para alimentá-los. Deus os sustentou com codornas, que é carne, né? Deus mandou uma nuvem durante o dia para dar o alívio, o refresco, a sombra da alta temperatura do dia, e mandou coluna de fogo para aquecer e para iluminar a noite, porque de dia num deserto o calor é insuportável e à noite o frio também é extremo. Nunca o Senhor nos abandonou durante esse período. E Ele também não nos abandona, nem a mim e nem a você, nos nossos desertos. Eles não ficaram sozinhos e nós também não estamos sozinhos. Basta olharmos à nossa volta e vermos os sinais, porque o deserto é lugar de tratamento, é lugar de aprendizado, é lugar de resposta. Muitas das nossas questões são resolvidas, são respondidas no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas nos dias de hoje todos nós estamos passando algum tipo de deserto, de qualquer ordem. E nós aprendemos 5 grandes lições no deserto. A primeira delas é a viver com o essencial. Durante essa pandemia, ninguém precisou de comprar um sapato da moda ou uma roupa nova. João Batista é um exemplo clássico disso. Viveu no deserto com roupas de pele e comia gafanhotos porque para ele o essencial era levar a mensagem, era falar de Deus. Nós aprendemos a viver com o essencial no deserto. E quando a palavra fala aqui que o povo foi levado ao deserto para se humilhar, é porque a primeira coisa que um deserto quebra em nós é o orgulho. Primeira coisa.
Segunda lição que aprendemos no deserto, nós aprendemos a depender de Deus. O povo de Israel dependia somente de Deus para que sustentasse naquela travessia. Nós aprendemos que tem determinadas situações em que a nossa dependência é total e é suficiente do Senhor. Nós aprendemos a resolver os nossos problemas no deserto, como Elias. Elias tentou fugir do seu deserto, dos seus problemas, foi numa caverna, mas o que Deus fez? Foi tratar com ele lá no monte. E a primeira atitude do Senhor foi falar: vem, Elias, saia da caverna. Muito interessante nessa passagem que tem desertos que vêm na nossa vida sem a gente pedir. Ninguém está livre disso. Mas existem desertos que fomos nós que nos colocamos lá. E quando é essa situação, nós temos que fazer como Elias, sair da caverna. Deus está conosco, mas o primeiro passo tem que ser nosso. Nós temos que reagir. O deserto, ele também nos mostra ter esperança. Nós aprendemos essa lição, como Josué. Josué, o tempo todo, ele focava no que tinha adiante, na boa terra, na terra prometida. Mesmo com notícias ruins sobre aquela terra que não iam conseguir chegar, mas Josué teve esperança o tempo todo. É uma lição que a gente aprende nos nossos desertos. E o deserto, ele faz uma pergunta para nós: quem é você no deserto? Você é aquele que murmura? Porque o povo de Israel, num determinado momento, sentiu saudade do tempo da escravidão no Egito. Não precisamos ter saudade do que passou. Deus tem algo sempre à frente. Temos que ser gratos pelo que vem, pelo que está sendo. Se você está vendo esse vídeo, você tem fôlego de vida, então louve ao Senhor. Porque muitas pessoas não vingaram dessa noite para hoje. E você está aqui vivo como eu. Então é motivo para louvar e adorar o nome do Senhor. Porque não importa o deserto que você está passando, essa luta não vai te matar. Essa luta vai te deixar mais forte, porque no final de todo deserto tem um oásis. Na Bíblia, grandes coisas aconteceram após os desertos, os períodos de deserto. Então, ao final do seu deserto, tem um oásis, tem terra boa, tem fontes de água te esperando. E não é qualquer água, é a água da vida, a água que sacia nossa sede de uma vez por todas. No deserto também a gente aprende a vencer a tentação. Nesse exemplo, nós lembramos da passagem de Jesus. O interessante é que, diferente de Elias, que foi se esconder do seu deserto, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e conduziu de volta do deserto. Isso mostra para nós que, se o deserto é permissão de Deus na nossa vida, se for o Espírito Santo que nos conduziu lá para que a gente aprendesse alguma coisa, para que a gente tivesse um tratamento com Deus, Ele vai nos conduzir de volta. Então nós não estaremos sozinhos. Amém? E a pergunta que o deserto também nos traz, a reflexão. O que o Senhor é para você e para mim? Você o adora pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer por você? Essa é a grande questão que fica. E grandes transformações aconteceram após alguns desertos que a Bíblia menciona, né? A fornalha ardente, por exemplo, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao se recusarem a dobrar os joelhos perante o Deus do rei, foram expostos a uma fornalha 7 vezes mais quente do que o habitual, e o Senhor estava lá com eles. Isso prova que a nossa fidelidade conta muito no deserto. Você é fiel até o fim? Precisa. Porque grandes coisas te esperam do outro lado dessa terra árida. Se você ainda não entendeu as respostas que Deus tem para você, aguente mais um pouco, Deus vai falar ao seu coração. Porque é um período de tratamento, é um período em que nós temos que aproveitar e aprofundar a intimidade com o Senhor e aprender a nos derramar perante Ele. Depois de cada deserto você vai sair muito mais forte. Não vai ser qualquer dor que vai te derrubar. Eu falo isso por experiência própria. Deus já me tirou de muitos desertos e nenhum deles me derrubou, nenhum deles me matou. Eu saí muito mais forte e você também vai sair. Eu não estaria falando isso para você se não fosse uma verdade que eu experimentei. Então, aproveite o dia de hoje, derrame os seus desertos diante do Senhor. Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe exatamente o que você está passando e sentindo. Mas se derrame, porque Ele vai ver que um coração contrito é a porta de entrada para Ele, é a porta aberta e o Senhor faz morada lá. E onde Deus faz morada, não tem deserto.
tem água da vida e muita água, abundância de água. Amém? Que essa mensagem chegue até você, abençoe o seu coração e você tenha certeza que o Senhor está adiante contigo e que depois de cada deserto tem uma terra boa, linda, cheia de frutos te esperando e com a água da vida que mata a nossa sede. Amém? Um beijo, que o Senhor os abençoe. Fica com Deus e até a próxima.